Abra sua Bíblia, querido. Primeiro no livro de Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4, verso de número 3. Tiago 4:3. Glória a Deus. Tiago capítulo de número 4, verso de número 3. É um versículo muito conhecido. Talvez você já ouviu muita gente falar em meio à ministração ele. E diz assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Mas eu gostaria que você prestasse atenção no verso A, na parte A desse verso. Quando eu digo verso A, talvez muitas pessoas já falaram: pastor, o que é parte A? Ou não é verso A, perdão, a parte A do versículo. O versículo ele é dividido nas vírgulas. Cada vez que você lê uma vírgula de uma frase, não de uma palavra, está escrito lá, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então quando termina aquela frase, ele é a parte A do versículo e depois vem a parte B. Então eu queria que você prestasse muita atenção na parte A, que diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Vamos repetir isso aí em 1, 2, 3? 1, 2, 3 e... Amém? 1 Crônicas agora. Capítulo de número 1. Verso de número 6 e 7. Primeiro Crônicas, capítulo de número 1. Perdão, segundo Crônicas, gente. Me perdoe. É só para ver se vocês estavam ligados aí, não. Isso. Eu estranhei, pensei: será que minha Bíblia está errada? E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. O 7 que eu quero que você entenda: naquela mesma noite, não foi outro dia, não foi uma semana, não foi um mês depois, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Amém? Vou repetir, preste bem atenção para você não se perder, porque o primeiro versículo é: vocês não recebem porque vocês pedem mal. Deus não está falando que Ele não dá. Deus está falando que Ele não dá porque a gente não sabe pedir. É isso que Ele está falando. Agora aqui é o mesmo Deus, o mesmo Senhor, a mesma palavra, só que em tempos diferentes. Deus dizendo: naquela mesma noite apareceu a Salomão, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te darei. Antes da gente orar, eu queria que você gravasse, guardasse isso, porque eu quero falar essa noite sobre os benefícios que existem em um pedido certo e um pedido correto, para que Deus nos responda. Às vezes nós pedimos coisas que Deus não vai dar. Não vai dar porque nós pedimos mal, porque não sabemos pedir e não sabemos nem aonde usar. E eu queria falar sobre os benefícios essa noite de um bom pedido, porque se você fizer um bom pedido, o coração de Deus não vai resistir e vai te dar aquilo que você está pedindo. Amém? Feche teus olhos. Deus, nós te adoramos. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez até agora.
Continue falando conosco, continue nos abençoando, continue trazendo, ó Pai, a Tua palavra em nossos corações. Assim como nós ouvimos na reflexão dos louvores, nós queremos continuar ouvindo a Tua voz. Começa por mim, Pai, me ensina a pedir aquilo que vai ter efeito para a minha vida, pedir aquilo que vai ter efeito para a minha casa, pedir aquilo que vai ter efeito para a minha família, para os meus filhos, para esta igreja como pastor, para os membros dessa igreja, para as famílias, que nós possamos pedir do jeito certo, para que hoje, se for batalha, o Senhor batalhe as nossas batalhas. Se for guerra, o Senhor guerreia as nossas guerras. Se for, ó Pai, um quebrantamento de coração, começa a desmiuçar esse coração de pedra hoje e transformar em coração de carne. Se for a saúde, como nós temos pedido de oração aqui, começa agora, ó Pai, tocar, porque o Senhor é médico dos médicos. Enquanto estamos aqui, Pai, nos ensina a achar o ponto certo de um pedido, para que suba como uma flecha no céu, e que o Senhor nos responda essa noite, para que daqui desse dia, dessa quinta-feira em diante, o Senhor possa manifestar a Tua glória sobre nós. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. E você que crê, diga... A mesma Bíblia que você leu, o mesmo versículo que você leu, na mesma palavra está escrito que se a gente pedir, Deus nos daria conforme aquilo que o nosso coração pediu. Em outra passagem, Deus diz assim, que Ele tem a capacidade de nos dar o desejo do nosso coração. É a mesma palavra, é a mesma Bíblia, é o mesmo Evangelho, seja antigo, seja novo, é o mesmo. Tudo que pedindo, crendo, a Bíblia diz, recebereis. Não diz algumas coisas, não diz alguns pontos, não diz em algumas áreas da sua vida, não. A Bíblia diz, tudo que vocês pedindo, crendo, não é apenas pedindo, crendo, vocês receberão. Então perceba que Deus não coloca limite em nada. Deus não existe limitações para aquilo que você pede. Ouro, prata, seja o que for, financeiro, espiritual, Deus não tem nenhum problema de dar. Então você percebe que o princípio de Deus é, eu sou Deus, e eu posso te dar aquilo que você pedir. Só que existem algumas coisas que nós não se encaixamos, tem algumas coisas que nós não entendemos, e tem alguns pedidos que nós fazemos até em um momento de empolgação, que não paramos para pensar que existe uma responsabilidade sobre ele. Vou relembrar uma história para você que eu já contei aqui, no meu tempo de itinerância. Porque nós pedimos e não sabemos que quando pedimos, Deus responde. Então eu já falei isso aqui há cerca de 1 ou 2 vezes, sobre pedir e saber que Deus vai responder. Houve um tempo na itinerância, que a itinerância é o quê? Era o momento que eu vivia ministrando, congresso, festividade, aniversário, viajava ministrando. Só que a minha oração era, Senhor, eu quero um ministério abençoado, abre as portas para mim, sopra o meu nome para lá, para a direita, para a esquerda, porque é o que eu amo fazer. E chegou um tempo, eu já disse aqui, antes de abrir esta igreja, que eu estava, querido, com o meu nome em muitos lugares, estados, eu rodava o Brasil inteiro. Só que chegou um tempo que eu estava pregando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo de manhã e domingo à noite. Semana inteira, mês inteiro, ano inteirinho. Chegou tempo na minha vida de eu pregar de manhã, tarde da benção e à noite. E pregar, querido, 1, 2, 3, 4, às vezes 5 vezes por semana. E aí eu fui reclamar com Deus. Eu fui falar, dizer, Senhor, está muito cansativo. Está demais. O meu corpo está pedindo sossego. E na mesma hora, querido, acredite você ou não, o Espírito Santo me lembrou da oração que eu fiz. E disse, Senhor, para mim não importa os dias que eu vou pregar. Se o Senhor quiser me usar para pregar a semana inteira, o mês inteiro, eis-me aqui. E o Espírito Santo me lembrou essa oração e disse, não foi você que pediu, não foi você que jejuou, não foi você que clamou, eu só estou respondendo aquilo que você pediu. Você só está vivendo aquilo que você pediu. Então por isso que a Bíblia dá um alerta, dizendo, vocês não recebem, porque vocês pedem mal. E tem coisa que não é Deus que não quer responder. Tem coisa que Deus até pisa no freio, acredito eu,
Porque tem hora até para dar aquilo que nós pedimos. Tem hora até para Deus colocar na sua mão aquilo que você clama. Porque tem coisas que se Deus colocar na sua mão, você vai se perder. Tem coisas que Deus colocar na sua vida, você vai se perder. Ô querido, olhe para mim, quantas pessoas eu conheço em 13 anos de ministério. Eu conheço muita gente que fez propósito, foi fiel a Deus e pediu um carro ao Senhor. E quando Deus deu um carro, não aguentou um mês da igreja, se desviou, saiu da presença e perdeu tudo aquilo. Não tinha tempo mais para vir para a igreja, para servir ao Senhor. Não existia mais tempo. Por quê? Ele pediu, Deus deu e não soube usufruir. Então você precisa entender que Deus, Ele pensa milhões de anos na sua frente. Um dos atributos de Deus é a onisciência. É saber o que você vai falar amanhã sem você abrir a boca hoje. Um dos atributos de Deus, a não ser a onipotência e onipresença, é a onisciência. Saber o que sai da sua boca daqui a pouco. Daqui meia hora Deus sabe o que você vai falar. Amanhã Deus sabe o que você vai falar. E um dos atributos dele é esse. Então você precisa entender que não é que algumas coisas Deus não dá. Algumas coisas não atingem o coração de Deus. Algumas coisas não atingem o céu. Algumas coisas às vezes, e permita-lhe dizer isso, para que até a gente mude o propósito. Tem coisa que a gente pede até no culto, que não passa do teto da igreja. Não passa dessas tesouras. Não passa daqui, porque não é aquilo que nós pedimos. Ou não é do jeito certo, melhor dizendo, que a gente pede. Então entenda uma coisa. Eu queria falar sobre os benefícios de pedir bem. E saber que tudo que você vai pedir, Deus pode colocar na sua mão. Que tudo que que você falar com Deus e você souber pedir, Deus é capaz de realizar. Deus é capaz de fazer. Porque Deus está com todo o controle na sua mão. E por que eu trouxe esses 2 versículos em casa? Eu estava pensando, e Deus trouxe esses 2 versículos para mim. Simples. Porque Deus está dizendo, olha, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Porque vocês pedem para os seus belos prazeres. Isso é uma das coisas que ele falou. O pedido de vocês é ruim. Aí você vai lá para 2 Crônicas, você encontra um homem chamado Salomão. Seu pai foi grande, seu pai foi assim com Deus, homem segundo o coração de Deus. Davi era bom com a espada, Davi era bom com o escudo, Davi era bom com arco e flecha, Davi era bom de estratégia. Davi com 5.000 vencia 10.000, era muito bom. Mas administrador, pisava na bola, pisava no tomate. Então quando Salomão assumiu, Salomão tem um pepino para resolver. A vida financeira do palácio não está legal. Então o que ele faz? Ele tem uma ideia. Ele pega os 1.000 bois e ele leva em cima do alto e ele sacrifica 1.000 bois. E naquele dia, naquela mesma noite, Deus aparece para ele. Deus aparece dentro do quarto dele. Deus aparece, não sei se de madrugada, se à noite, não sei o horário. Mas a luz entra lá dentro. E quando ele percebe que é Deus, Deus fala assim para ele: Salomão, pede o que você quiser. Pede o que você necessita. Eu vou colocar na sua mão. Agora olha os benefícios de um bom pedido. Davi podia dizer: Senhor, não tem vaca aqui. Deus nunca mais ia deixar faltar. Senhor, eu quero ser o mais rico de ouro e prata, que todo mundo nunca vai faltar. Deus não deixaria faltar. Senhor, eu quero que a minha vida, os meus filhos, eu seja maior dentro de um reino, meu palácio seja ouro e prata. Essa gente é sua. Eu não sei administrar como o Senhor sabe administrar. Eu não sei cuidar como o Senhor sabe cuidar. Eu não sei resolver problema como o Senhor resolver problema. Então, Senhor, por um momento, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero bois, eu não quero vaca, eu não quero dinheiro, eu quero sabedoria para administrar aquilo que não é meu, mas aquilo que é seu. E naquela mesma hora, olha o que Deus disse para ele: como não pediste vingança como seus inimigos, como não pediste nada mais, mas pedisse sabedoria. Olha o que Deus diz: pedisse sabedoria para lidar com aquilo que é meu. Antes de você, nem depois de você, haverá um homem tão grande como você na face da terra. E aí, tudo que ele teve, Salomão foi grande em ouro, em prata, em gados, em tudo. Mas por quê? Por causa de um pedido, por causa de uma frase, por causa de uma oração. Ele alcança o coração de Deus e Deus diz: por causa disso, que você não me pedisse nada. Salomão podia pedir assim: Senhor,
destrói todos os meus inimigos enquanto eu estou vivo. Eu quero paz e sossego. Não haveria inimigo contra ele. Senhor, eu quero os melhores bois, as melhores vacas, os melhores cavalos, os melhores camelos, as melhores cabras, cabritos, as ovelhas. Me dê tudo, Deus daria. Só que Salomão sabia que sem Deus a gente não consegue governar nada. Salomão entendeu um princípio, que se não for Deus no centro da minha vida, tudo que eu pegar com a mão vai escapar pela outra. Salomão entendia que tem coisas que ele conseguiria resolver, mas tem coisas que só Deus ia conseguir resolver. Então ele entendeu que isso era um princípio, e ele vai pedir, dizer: Senhor, sabedoria. Por quê? Porque eu quero sabedoria, porque eu preciso de sabedoria. E olha onde Salomão conseguiu chegar com um pedido, irmão. Salomão mudou todo o seu trajeto de vida. Salomão mudou todo o rumo de sua história. Porque enquanto a gente leu em Tiago 4,3, que vocês não recebem porque pede mal, Salomão com um pedido mudou toda a história da vida dele. Sabe por quê? Porque tem hora, olhe para mim, que você tem que mudar o rumo das suas orações. Tem hora que você tem que mudar o direcionamento. Tem hora que você tem que saber pedir. Eu podia ficar aqui a noite inteira dando um monte de exemplo para você, mas eu vou buscar alguns para você entender. Eu vou buscar alguns exemplos para que você compreenda. Lembra de Ana? Ana sobe monte e desce monte. E desce monte. Sobe estéreo e desce estéreo. Sobe estéreo e desce estéreo. Sobe estéreo e desce estéreo. Penina no seu pé, Penina zombando, brincando, bagunçando, dizendo para ela mais ou menos assim, ó, apontando e dizendo mais ou menos assim: né, eu tenho filho, para que Deus te abençoe. Para você mostrar para alguém que você é maior, você não vai conseguir. Todas as vezes que você pedir algo para Deus, para mostrar para Deus que você é aquilo que você quer mostrar, Deus não vai te dar. Todas as vezes que você quiser, como diz um amigo meu paraibano, quando você quiser algo para passar na cara de alguém que você conseguiu, Deus não vai fazer. Mas quando você pedir algo para a glória de Deus, se prepara, Deus vai colocar na tua mão, Deus vai colocar na sua vida e Deus vai colocar na sua casa. Então você precisa entender. Lembra de Ana? Deixa eu concluir. Um dia Ana muda a sua oração. Um dia Ana sobe e ela começa a orar e diz: Senhor, a partir de hoje eu quero um filho, mas se o Senhor me der, eu te devolvo. Sabe como é que eu vejo? Deus estendendo a mão e dizendo: tá fechado, Ana. Era só isso que eu queria ouvir. E naquela noite, creia você ou não, Ana desceu grávida. Não, pastor. Ana engravidou quando teve o ato de marido e mulher. Não foi. Porque Ana tem um ato de marido e mulher todos os dias e nunca engravidou. Mas naquele dia Deus fez assim, ó, e colocou uma semente dentro dela. Ela subiu estéril, mas voltou abençoada pelo Senhor, porque soube pedir. Então é o modo que eu peço, é o modo que eu idealizo, é o modo que eu coloco. Então de vez em quando eu tenho que mudar a minha estratégia de oração. Eu tenho que ver que se eu não estou atingindo, eu tenho que pedir para Deus como eu oro, o jeito que eu oro, a maneira que eu oro. Porque a sua oração precisa ter um propósito, um sentido e uma direção. Grave isso. A sua oração precisa ter um propósito, um sentido, querido, e uma direção, para que Deus saiba o que você quer alcançar. Porque, mas Deus, eu falei isso lá em Porto de Cubatão, é um monte de gente com um pensamentinho assim: Deus sabe o que eu preciso, eu não vou pedir. Você vai ficar remando seco, porque Deus quer ouvir de você o que você precisa. Então tem um monte de coisa que Deus quer ouvir de você. Por quê? Porque a gente pede. E é um texto tão batido que eu já falei aqui, mas eu preciso refrescar porque entra na mensagem que eu estou falando. Bartimeu é cego, não enxerga, a multidão está na frente e de repente ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Marcos 10:46, você vai ler isso na sua casa. E ele começa a gritar. Ele grita a segunda vez, Jesus para a multidão, para os discípulos e manda chamar ele. Alguém vai buscar ele, vem ele caminhando e todo mundo está vendo que ele é cego. Jesus, os discípulos e a multidão. E quando ele chega na frente de Jesus, o que Jesus pergunta? O que queres que eu te...
Todo mundo está vendo que ele é cego, irmão. Todo mundo está vendo que ele não enxerga. Por que Jesus disse assim? Não, eu sei que você quer enxergar. Eu sei que é isso que você precisa. Não. Mas Jesus disse: eu quero ouvir da sua boca o que você precisa. E naquele dia, ele foi tocado, porque Jesus ouviu da boca dele o que ele precisava. Então tem coisa que Deus quer ouvir da gente. Tem coisa que Deus quer ouvir de nós. Tem coisa que a gente cai na besteira de não falar. Eu vou sofrer, eu vou ficar com isso, porque Deus me conhece. Deus te conhece, irmão. Mas Deus quer saber qual é o seu propósito, qual é o sonho, sua direção. O que eu quero ser na igreja? O que eu quero ser no ministério? Aonde eu quero chegar na igreja que eu congrego? Aonde eu quero chegar no meio da minha família? Aonde eu quero alcançar na minha vida financeira? A um patamar que eu quero chegar na minha vida espiritual? Aonde eu quero se entregar a Deus? Aonde eu quero que Deus manifeste a inteligência em mim, a sabedoria em mim? Porque olhe para mim, inteligente todo mundo nasce. Inteligência se aperfeiçoa de um para o outro. Inteligência foi colocado em você quando você nasceu. Isso é atributo do ser humano. Agora sabedoria, irmão, só Deus pode dar a nós. Sabedoria para entender, para resolver problema, para entender a palavra, para entender o que você está passando, para onde orar, que jeito clamar com Deus. É só Deus que pode mostrar para você aquilo que você precisa. Então o benefício de Salomão foi saber pedir. Porque se ele pede errado, ele teria bois e vacas, mas conforme fosse morrendo, teria ouro e prata, mas conforme fosse perdendo. Só que tudo isso Deus acrescentou ele pelos benefícios de um bom pedido, de como clamar. Então você precisa entender e dobrar o seu joelho e clamar a Deus. Dizer: Senhor, como é que eu faço? Como é que eu alcanço? Se faz tantos anos que eu oro por essa pessoa e não muda. Irmão, eu ouvi uma palavra de uma missionária, uma morenona, careca, não sei se você já viu ela, que aquilo ali pelo menos soou bom para mim. Eu não sei se soa bom para você o que eu vou dizer, mas eu vou repetir. Ela falou: eu não entendo gente que passa 20 anos orando por alguém e não muda. E desculpa lhe dizer, esse é o meu pensamento. Eu não entendo alguém que ora 30 anos, sofrendo 30 anos, mas não muda. Mas por que não muda? É a intenção de Deus ou é a nossa intenção? É o que nós colocamos ou nós desanimamos no meio do caminho? É aquilo que nós pagamos o preço e choramos. E ela falou aquilo ali, verdadeiramente é verdade. Porque, querido, como que Deus não pode mudar? Se Deus mudou Saulo para Paulo, se Deus transformou um homem num dia, num caminho, indo para Damasco, porque uma luz brilhou e Saulo, por que me persegue? Como é que Deus não vai mudar? Mudou um homem que andava com uma faca na mão, um facão na mão, cortando a orelha da turma, levantava a mão, esquentava a orelha de quem estava na frente. Porque Pedro é assim, irmão. Pedro era sanguíneo. Pedro não pensava duas vezes, para chapar a mão na cara de alguém. Aí Jesus diz: Pedro, tu me amas? Eu te amo sim, Senhor. Tu apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Eu te amo sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Olha a voz de Pedro. Não, eu te amo sim, Senhor. E a quarta vez que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele abaixa a cabeça. Porque o que vem de Jesus vai destruindo o meu velho para construir um novo dentro de mim, para construir aqui dentro de mim o que Ele quer construir. Então, irmão, a gente precisa intensificar e saber pedir para Deus, saber chorar, saber clamar, se colocar aos pés de Cristo para que Ele responda. Porque Isaías diz isso. Se eu não estou enganado, Isaías 59 diz isso. Isaías 59 diz que as mãos do Senhor
não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos para que não possa te ouvir. Diz isso em Isaías. Jeremias, Deus grita para Jeremias, capítulo 33, versículo 3, dizendo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. E ele vai dizendo: clama a mim. Então Deus está pronto para nos ouvir, Deus está pronto para entregar. E essa noite Deus vai dar sabedoria nas nossas orações. Eu vou repetir porque alguém levantou a mão ali rapidamente com fé. Essa noite Deus vai colocar palavras certas para você orar. Escute o que eu vou lhe dizer. Estiver atento com a mão levantada para receber ou profetizar para você. Deus vai colocar palavras de guerra na sua boca na hora de guerra. Deus vai colocar palavras de bênção na sua vida quando você quiser pedir para os seus filhos. Deus vai colocar palavras de providência na sua oração para que você alcance de Deus. Resumindo, Deus pode entrar essa noite. Isso aqui é para quem acredita. O que eu vou dizer agora não é para crente normal, é para crente anormal. Se você quiser, o mesmo Deus que entrou no quarto de Salomão entra dentro do seu quarto hoje. Pede o que você quer para sua casa, para sua família, para os seus filhos, e eu entregarei na tua mão. A rainha de Sabá, a Bíblia diz que a rainha de Sabá era uma das mulheres mais ricas daquele tempo. A casa e o palácio da rainha de Sabá era semelhante ao de Salomão, que foi construído com ouro. E mesmo assim, olha o que aconteceu, irmão. A rainha de Sabá ouviu quem era Salomão e viajou quilômetros para saber quem era aquele homem que Deus tinha levantado de um modo diferente. Salomão se tornou evidência, inteligência, sabedoria. Um dia chegou uma mulher, ou melhor, duas mulheres chorando. Uma segurando um filho e a outra com o filho morto. Já leu isso? Se não leu, eu vou explicar para você. E a mulher chorando disse: olha, essa mulher, o filho dela morreu na madrugada. E na madrugada ela trocou o filho. E eu sei que esse filho é meu. Só que ela está jurando de pé junto que é o filho dela. Mas eu sei que esse menino é meu. E aquela briga, irmão. Aí ele falou assim: traz a criança viva, coloque em cima daqui do altar, dá uma espada para mim, já que ninguém sabe o que é a mãe. E levantou a espada e disse: eu vou cortar no meio. Uma leva um pedaço, outra leva a outra, pronto. A mãe verdadeira disse: não faça isso, porque eu prefiro ele vivo com ela do que morto comigo. Aí Salomão disse: eu sei quem é a mãe, porque só uma mãe verdadeira é que protege o filho desse jeito. Mas por quê? Sabedoria de Deus para resolver aquilo que precisava ser resolvido. Então você precisa entender que inteligente você nasceu, sabedoria é só Deus. Eu gosto de usar uma expressão, irmão. Eu repito isso aqui porque eu gosto, que isso aqui a minha mente trabalha assim. Eu não sei se alguém vai lembrar, mas esse açougue aqui em frente, que não é mais um açougue, agora é uma farmácia onde trabalha a sua irmã. Não, é do lado, era um açougue, né? Do lado. Eu não sei se você lembra, olhe para mim. Eu não sei se você lembra aonde é aquele churrasquinho. Alguém sabe onde é ali? Você sabe o que era ali? Não sei se o pastor lembra. Era um pedaço, um bico de terreno, um pedaço de barranco. Alguém olhou e não dava nada. Hoje eu não sei como é que está, mas ali num bico de terreno, alguém fez ali um cômodo, acertou ali. E meu irmão, você passava ali, estava lotado de gente comendo churrasquinho. Mas quantas pessoas passou ali
e não teve ideia daquilo ali. E aquilo ali sempre mexeu comigo. Eu estou falando para você no meu individual, porque era um pedaço. O pastor aqui é construtor, quase que não sai. Construtor. Um pedaço, um bico de terreno que ninguém queria, mas alguém passou e falou: opa, ali pode dar negócio. Ali pode ser uma coisa diferente. E pegou um bico de terreno e construiu. E olha o que é ali, irmão. Sabe por quê? Porque alguém passou ali e teve uma luz. E o que a gente precisa entender na igreja, fora dela, na vida, é você ter percepção. É você entender o que você está passando e você viver. Senhor, como é que eu faço isso? Peça para Deus. Peça para o Senhor. Peça para que os seus pedidos sejam alcançados por Deus. Porque eu volto lá atrás, quando a Bíblia diz: você não recebe porque você pede mal. Mas Deus disse para Salomão, está escrito, leia na sua casa: porque você pediu. É como se Deus dissesse: ó, parabéns, Salomão, porque você não pediu que seus inimigos morram. Porque você não pediu nada relacionado fora daquilo que eu tenho propósito. Fica tranquilo. E essa é a expressão que Deus usa. Essa é a expressão: nem antes, nem depois de você haverá um homem tão sábio como você na face da terra. São duas pessoas que eu vi na palavra de Deus, que Deus transformou de um modo diferente: ele e Sansão. Porque nem antes de Sansão, nem depois de Sansão, até os dias de hoje, teve alguém tão forte fisicamente como Sansão. Você sabe o que a gente precisa entender, irmão? Nós achamos, e grave isso no seu coração, você que sonha financeiramente, espiritualmente para sua casa, quando você ora Elias dizendo, quando você lê Elias dizendo: ó, caia fogo do céu, o fogo descia, matava literalmente aqueles homens. Quando você vê um homem simples abrir o mar vermelho, quando você vê um homem pegar um pedaço de madeira e jogar na água e o machado flutuar, ferro puro, a física diz que não flutua. Quando você vê um homem jogado numa cova, tá só os seus ossos, a Bíblia diz, e quando outro é jogado morto lá, toca nos ossos dele e sai vivo. Quando você começa a ver as maravilhas de Deus, e aí você se distancia muito, e você acha que Deus não pode fazer. É lógico que eu estou falando para gente inteligente, que você não vai orar agora pelo seu inimigo, e Deus vai matar ele queimado, não. Mas Deus vai destruir todo o inferno que está te cercando, e vai queimar, para que você possa viver aquilo que Deus escolheu para você viver. Você entende que o Deus é o mesmo, mas a proporção é diferente? Hoje Deus não precisa trazer um corvo, um pássaro para te abençoar, não. Hoje Deus levanta alguém que é tocado no coração. Você entende que a Bíblia, ela está de um modo no Velho Testamento, no Novo, mas de um nome do mesmo Deus. Não precisa, o que a gente precisa entender, e eu repito, é parar para ler, irmão, entender. É parar para pedir para Deus. Pastor, mas o senhor entende, mas eu não entendia. Tem coisa que eu leio até hoje que eu não entendo, e eu peço para Deus me explicar. Então você percebe que o mesmo Deus do passado, mas diz: não, Deus no passado é um, e hoje Deus não faz. Deus faz. Deus pode transformar. Ah, naquele tempo o corvo alimentou Elias. Não, naquele tempo, mas agora, naquele tempo alimentou, mas agora Deus levanta pessoas. É o mesmo Deus, com a mesma configuração, do mesmo jeito, mas de um modo diferente. E aí, se você partir para a oração do que nós estamos falando, se o Deus que respondeu lá é o Deus que responde hoje também. Mas qual que é o problema? Nós temos o mal do ser humano, que é ver para crer, tocar para crer. Ah não, eu só vou me alegrar depois que eu ver. Não. Comece a orar crendo que o que você está orando, Deus já colocou na palma da sua mão. Porque é simples, irmão. Evangelho não tem segredo, não tem mágica, não tem salabim bim bim, não existe isso.
Evangelho é entrega. Evangelho é quanto mais me entrego, quanto mais eu faço, quanto mais eu me dedico, mais o Senhor vai mudar a minha vida. É simples. Quanto mais Deus vê a minha entrega, o meu choro, mais Deus vai me abençoar. Então a palavra de Deus, ela precisa, e aqui eu quero que você entenda. Porque Deus diz, se vocês não recebem, que vocês pedem mal. E aí Deus está dizendo mais ou menos entre as linhas, não é culpa minha, é culpa de vocês. Tem tanta coisa, irmão, que eu já pedi para Deus, eu não recebi até hoje. Eu tinha uma gana, irmão, sabe o que é uma gana? De subir monte, descer monte, falei, Senhor, eu quero ver os anjos, e também quero ver os demônios. A minha gana por ministério sempre foi se aprofundar. E eu dizia para Deus, Senhor, eu fazia jejum, irmão. Teve um tempo que eu ajoelhava nas pedras, parecia doido. Minha esposa está lá, eu tinha um paninho assim, e peguei um monte de brita de rua, e eu falava, não, vou me sacrificar. Ficava meia hora de joelho dobrado. Aí quando as pedras iam entrando na carne, eu pegava, levantava, e tinha que puxar assim, irmão, parecia doido. Eu fiquei 6 dias no monte, sem comer, sem tomar água, com uma barraca orando. E ainda montei a miserável da barraca em cima de um toco, e eu dormia assim, ó. E eu levantava para orar e andava assim. 6 dias pedindo para Deus, Senhor, eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, é isso que eu idealizo, é isso que eu necessito para mim. E aí tem coisas que eu vivo hoje, que Deus me lembra o que eu pedi há 10 anos atrás. Tem coisas que a minha casa vive hoje, que nós passamos sufoco há 10 anos atrás. Então toda oração é recolhida por Deus, todo pedido. Então fique tranquilo, para tranquilizar alguém aqui essa noite. O que você pediu de anos para trás, Deus não esqueceu. Deus vai responder e vai colocar na sua mão. E eu profetizo que a partir de hoje, o mundo espiritual vai virar uma chave. E você vai fazer como Salomão, vai receber de Deus aquilo que você tem orado e acreditado. Então, irmão, é Deus dizendo, olha, não é culpa minha, é culpa de vocês. Porque está cheio de pedido que Deus respondeu. E está cheio de coisa. Eu pedia para Deus desesperadamente, Senhor, eu quero ver os anjos. Sabe quantas vezes eu vi um anjo na minha vida, irmão? Em 13 anos. 13 anos. E eu vou falar com toda a alegria do meu coração. 13 anos de crente, 13 anos de caminho, de firmeza, de não desviar nem para a direita nem para a esquerda. 13 anos de fidelidade a Deus, minha casa, minha família e meus filhos. 13 anos. Sabe quantos anjos eu vi em toda a minha vida? Chuta aí. Nenhum. Eu não estou brincando com você, nenhum. Eu nunca vi nenhuma manifestação. Sabe quantos demônios, graças a Deus? Nenhum também. Mas isso não me impede de saber que Deus está ouvindo os meus pedidos. Só que qual era o propósito que eu pedia? Para quê? Para que eu quero ver um anjo? É bonitinho? É poderoso? Para que eu quero ver? Para que eu quero ver os demônios? Para que eu quero ver o mundo espiritual? Porque foi um rapaz pregar em São Bento do Sul que a visão dele era aberta. Ele estava pregando e dizia, olha, tem um demônio sentado nas suas costas. E pum, a mulher caía. Ele andava na rua, irmão, na frente da casa de um amigo meu chamado Alcides Analci, tá vendo lá, ó? Aquela mulher que desce lá em cima, lá não sei quem que é. Olha o demônio nas costas dela. E olha quando ela passar aqui na frente, pum, caía. E aquilo ali me fascinava. Só que eu nunca recebi. Porque o que eu tenho que receber de Deus tem que ter propósito na minha vida. Se não tiver propósito, balela. Você vai se frustrar, vai se empolgar e não vai receber. Mas quando é de Deus, o que Ele começa aqui, Ele vai até o final com você. Então entenda os benefícios de um bom pedido a Deus. Pastor, mas como eu faço? Ore, peça para Deus
para que Deus coloque palavras na sua boca, para que Deus direcione a sua oração. Você já experimentou pegar um papel e caneta? E hoje não tem desculpa, irmão. Hoje tem YouTube, tem Google, tem tudo. Começa a pegar na sua casa, pega a Bíblia, se você não tem de cor, anota. Versículos, você vai orar por briga espiritual, vai lá de Senhor, eu quero versículos bíblicos para mim falar e ditar na minha oração. Você já experimentou fazer isso? Se você não conhece algumas passagens, escreve, vai ditando: Senhor, o Senhor é minha força, minha fortaleza, o Senhor me ajuda, o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Senhor me dá a armadura, o capacete, a espada, e vai ditando aquilo que você quer. Ah, mas eu vou orar pela minha família. Senhor, está escrito em 16:31 de Atos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse isso: Senhor, pode escolher o que for, mas eu também e minha casa vamos servir ao Senhor. E vai ditando aquilo que é a palavra de Deus. E quanto a palavra de Deus for ditada, quem a segura é Deus. Então aprenda a pedir os benefícios de Deus. Fique de pé no seu lugar. Pedis e não recebeis, porque pede mal. Mas Salomão recebeu até coisa que ele não pediu, porque ele pediu bem. Que essa noite, irmão, hoje, não é amanhã, não é domingo, grave isso, é hoje. Que 9h29 da noite nós vamos orar e encerrar. Mas que não é amanhã, nem depois da manhã, nem domingo, não é hoje. Que as suas orações, seus pedidos sejam alcançados, ou comece a ser alcançado hoje, para que você viva um tempo novo de Deus. Olhe para mim, Deus não tem prazer no seu sofrimento. Deus não tem prazer naquilo que você chora. Deus não tem prazer naquilo que você está passando. Deus não tem. Deus está pronto para resolver o que precisa ser resolvido. Só que Deus precisa ouvir a dependência das nossas orações dEle. Então Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Pastor, por que eu sofro? E aí nós vamos entrar em outras questões que aí leva tempo para falar, que é o processo, é o tempo, é aquilo que nós vivemos, é muitas vezes as nossas semeaduras. Então esse é outro processo. Mas independente do que você passa, Deus não tem prazer. O propósito de Deus é resolver os nossos problemas. O propósito de Deus é resolver aquilo que nós precisamos. O propósito de Deus é mudar a oração com a sua oração. Seu filho, sua filha, seu parente, seu pai, sua mãe, não importa, o propósito de Deus é mudar. Senão não existe propósito de estar aqui, irmão. Não existe propósito de caminhar com Deus. Você não pode fazer nada que não seja Deus que faça por você. Você não pode idealizar nada que não seja Deus. Mas se Deus está dizendo, você não recebe. E Deus é tão bom que Deus podia esconder essas coisas da gente. Deus é tão maravilhoso que Ele podia falar assim: ó, o povo não entendeu, que não entenda. Mas toda vez você vai ver um Deus tentando explicar para filhos que Ele é um Pai que responde às nossas orações. Toda vez você vai ver que Deus é um Pai que responde para filhos aquilo que nós estamos orando, acreditando e sonhando. Que Deus é um Pai que responde para filhos e pode levar a gente ao desejo do nosso coração. Mas aí, meu irmão, depende de você, depende de mim. O que era para Deus fazer já está feito. A cruz está vazia, Jesus está vivo. E se Ele está vivo, Ele está te ouvindo. Feche teus olhos, coloque a mão no altar do seu coração. E durante 2 ou 3 minutos nós vamos adorar o nome do Senhor. E comece a rasgar o seu coração. Dizer: Senhor, ajuda-me a ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Se você rasgar os céus apenas mais uma vez,
se você descer e fizer teus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Essa letra é forte demais, irmão. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração como a ferida de fogo por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Ele é santo, querido. Ele é santo. Fere meu coração como a ferida de fogo por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Estenda as mãos para cá, querido. Estenda as mãos para cá. Nós vamos interceder agora, orar e apresentar a Deus essas vidas. Apresentar a Deus. O pastor Márcio vai interceder e nós vamos colocar na mão de Deus. E Deus já está nos respondendo em nome de Jesus. E creia, e nessa intercessão que o pastor vai fazer, que vai colocar os nomes aqui, coloque os seus pedidos diante de Deus, porque é um Deus atento ao seu pedido agora, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo eu coloco a vida desse irmão Paulo, ó Pai, em tuas mãos. Que no papel diz que ele está entre a vida e a morte, mas eu decreto que a vida se encontra lá. Eu destruo toda a morte que a rodeia o leito onde ele está, em nome de Jesus. Eu decreto que a vida, Senhor, na vida dele, alcança, Senhor, ele lá. E decretamos, Senhor, a vitória para ele, em nome de Jesus. Deus querido, tem também a irmã Tereza aqui, ó Pai, que pede pela aposentadoria dela. Eu decreto, ó Pai, que todo o papel que estava lá embaixo naquela mesa seja alcançado e virado para cima agora, ó Pai. Que amanhã mesmo, ó Pai, ela possa receber
a notícia, Senhor, que a aposentadoria dela será a saída em nome de Jesus Cristo. Eu determino, Senhor, a vitória na vida dela, a cura do irmão Paulo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu apresento, Senhor, as famílias aqui, Senhor, que estão representadas, a cada pedido, Senhor, que está lançado às tuas mãos agora, ó Pai. Eu determino a vitória de todo o mal, ó Pai. Todo aquilo que venha atrapalhar, venha ser quebrado e destruído pelo poder do nome de Jesus. Enche, Senhor, a vida dessas pessoas, Senhor, com a autoridade do Teu nome. E cada palavra, ó Pai, que elas disserem aqui, tem efeito no mundo espiritual. Em nome de Jesus, eu decreto a vitória, Senhor, para cada um que está aqui. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Só você que acredita, dê uma salva de palmas ao nosso Senhor. Aleluia! Até que o Senhor venha, Diga isso. Eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, Deus, diante do Teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, diante do Teu altar. Só você que pode, mais uma vez. Levante as mãos o mais alto que você puder e dê uma salva de palmas do tamanho do seu milagre aqui, essa noite. Irmão, tem culto que eu falo que quem perdeu, ele perdeu a dimensão que nós vivemos. Sabe aquele culto que a gente podia ficar mais uma hora aqui adorando o nome do Senhor? Eu não sei se só eu que entro nessa dimensão, mas aquele culto gostoso, que você percebe que Deus está trabalhando na nossa vida. Então já creia, o que você pediu hoje, não é amanhã, Deus já está movimentando sobre a sua vida. Amém?